Mas você não precisa do Pedro para vencer o Deportivo Táchira. Você não precisa do Pedro, com o elenco que o Flamengo tem, claro, para vencer o Central Córdoba. Se o Pedro machuca pro restante da temporada, aí complica. Aí eu não... E aí eu concordo completamente com o Mauro, tá? Por que eu concordo completamente com o Mauro? Primeiro, eu sei que o foco do Flamengo é o Brasileirão, tá? Já foi falado pelo Boto, pelo Felipe Luiz. É claro, o foco sendo o Brasileirão, o Pedro é importante em todas as rodadas. Só que o Flamengo não pode focar apenas no Brasileirão. Eu, por exemplo, acho a Libertadores muito mais importante que o Brasileiro, principalmente no momento atual. Porque se o Flamengo conquista a Libertadores, se o Palmeiras conquista a Libertadores, se o São Paulo conquista a Libertadores, são os únicos que podem se tornar tetracampeões da Libertadores no Brasil. Então, se tornar o maior campeão da Libertadores no Brasil, pra mim seria um grande feito. E são os únicos que podem chegar ao tetra que estão na Libertadores. Porque o Grêmio não tá e o Santos não tá. Também poderiam se tornar tetracampeões da Libertadores. Agora, se você for pensar em Libertadores e Copa do Brasil, agora é o momento de adversários mais fáceis. Você não precisa do Pedro, com todo o respeito, eu posso viralizar de novo, mas você não precisa do Pedro para vencer o Deportivo Táchira. Você não precisa do Pedro, com o elenco que o Flamengo tem, claro, para vencer o Central Córdoba. Então, para que acelerar? Para que acelerar a volta do Pedro, se o Flamengo tem elenco, né? Se o Flamengo tem o Bruno Henrique que tá jogando, se o Flamengo tem o Juninho, que eu critiquei no jogo passado, que pra mim não poderia perder os gols que perdeu, mas que tá começando a ganhar ritmo, e não é um jogador sem qualidade pro Flamengo como era o Carlinhos, não é, é um cara que dá pra ser o substituto por enquanto. Então, não tem por que antecipar a volta. E nesse aspecto, eu concordo com o Mauro. Eu nunca vi uma lesão de ruptura de ligamento do joelho voltar com menos de 9 meses de recuperação. O Pedro é um cara muito forte fisicamente? É. O Pedro é um cara muito dedicado. A gente estava falando recentemente do Neymar e eu usei o exemplo do Pedro. Eu falei, gente, enquanto o Neymar estava indo para navio lesionado, carnaval lesionado, fazendo festa em sítio lesionado, o Pedro estava nas férias treinando no Flamengo. O Pedro abdicou das férias dele para se recuperar. O Pedro é um cara que a gente conhece, fora de campo é super disciplinado, é um cara super religioso, não costuma fazer nada, só focar na carreira. Mas não dá pra também acelerar, porque se o Pedro machuca pro restante da temporada, aí complica. Aí eu não sei nem se o Flamengo vai ter que contratar um novo centroavante, porque depender só do Bruno Henrique com 33 e do Juninho, que pra mim é um bom jogador, mas tá longe ainda de ser do nível do Flamengo, aí não dá. E aí eu concordo com o Mauro.